O texto do Evangelho de Marcos para este domingo é um texto que nos remete para um dos capítulos mais estranhos deste Evangelho. É um capítulo chamado Apocalíptico, preocupado com as coisas que vêm no fim. E vamos falar sobre isso, mas vamos falar depois de vermos os textos para este domingo. De facto, o texto de hoje, do capítulo 13, remete-nos para uma preocupação que assiste ao evangelista. A preocupação que tem a ver com a sedução que muitos têm para querer pensar sobre as coisas que estão para vir e particularmente sobre quando tudo terminará. É uma preocupação, às vezes uma obsessão. Na verdade, há uma profunda sedução humana para ler os acontecimentos trágicos da vida, para ler os fenómenos trágicos, que sejam eles naturais, sejam eles provocados ou com uma causa humana, como sinais de que alguma coisa está para acontecer, provavelmente o fim está próximo. E a preocupação de Marcos é precisamente refletir sobre essa realidade e sobre essa sedução a partir de um acontecimento que o próprio evangelista terá vivido. Falo da destruição de Jerusalém e, em particular, do Templo de Jerusalém. O Evangelho de Marcos terá sido escrito no ano 70. Alguns discutem se antes ou depois da destruição do Templo de Jerusalém. A minha opinião é de que ele terá sido redigido já depois da destruição do Templo de Jerusalém. E o evangelista usa precisamente esse episódio para, de alguma forma, criar uma pedagogia para esses acontecimentos trágicos. Então, no Evangelho de Marcos, Jesus prediz a destruição de Jerusalém. Ele fala de que nenhuma pedra daquelas pedras belíssimas que compõem o templo e a cidade de Jerusalém ficará de pé. E é a partir desse acontecimento que os discípulos vão evocar a sua curiosidade e a sua necessidade de saber quando é que essas coisas vão acontecer, de alguma forma para estarmos preparados. E é a partir dessa pergunta que o texto vai deixar claro de que esses acontecimentos, eles são apenas o princípio das dores, ou seja, esses acontecimentos, eles são apenas parte da realidade do cotidiano dos homens e das mulheres. A pedagogia torna-se clara. É necessário dizer aos cristãos das novas comunidades de que haverá muitos que os tentarão iludir. Haverá muitos que se apresentarão como Messias, haverá muitos que perderão o fim dos tempos. Mas é necessário levar em consideração que tudo isso não passa de uma ilusão e de que quando esses acontecimentos acontecerem, quando as situações traumáticas tiverem lugar, elas fazem parte da realidade dos homens e das mulheres. No fundo, Marcos desconstrói esta obsessão e esta sedução pelos finais dos tempos para chamar a atenção para aquilo que é importante. E o importante é o aqui e o agora. E, na verdade, qualquer cristão que esteja preparado para viver o aqui e o agora, qualquer cristão que num determinado tempo e num determinado momento se apresenta fiel aos mandamentos de Deus, ele não tem que estar preocupado com os sinais do tempo. Ele não tem que estar preocupado com os fins do tempo. Porque, na verdade, ele será sempre achado como um servo fiel e consagrado. Remetendo estas palavras para o contexto do Evangelho, eu creio que aquilo que o evangelista nos está a dizer é muito simples. Ele está-nos a dizer que nós não devemos viver preocupados com o futuro, com o dia de amanhã, ou com as situações difíceis ou catastróficas que nos acontecem ou que acontecem ao mundo em que vivemos. A nossa preocupação é vivermos o presente, é vivermos aqui e agora, refletindo o amor de Deus. E, na verdade, as palavras que nós temos nos nossos ouvidos são as palavras orai e vigiai, lembrando de que a cada momento nós oramos para estarmos em Cristo, nós vigiamos para podermos viver em Cristo, nós estamos atentos a tudo o que nos acontece, mas para expressar o amor de Deus em cada circunstância. O cristão vive na esperança e na certeza de que Deus está sempre presente na nossa vida. Então, o amanhã pertence-lhe. O hoje é o momento que nós queremos viver. E se o vivermos nele, com ele e para ele, então nós enfrentaremos todas as coisas e nele nós seremos mais do que vencedores.
Na verdade, termino com as palavras do apóstolo Paulo: nem altura, nem profundidade, nada, absolutamente nada, nem a vida, nem a morte, seja ela quando acontecer, nos poderá separar do amor de Deus, se nós pensarmos no aqui e no agora, como a expressão sublime da presença de Deus em nós e da nossa proclamação desse Deus a toda a humanidade.